Olá, sejam bem-vindos ao Arquitetando Saúde. Hoje iniciamos uma série de vídeos falando sobre o glúten. Quem é celíaco ou tem curiosidade em compreender sobre a doença celíaca, vem comigo aprender um pouquinho mais. No vídeo de hoje, vamos responder a 3 perguntas básicas sobre o assunto. Qual a origem da doença celíaca? Quais os sintomas mais recorrentes? Ser celíaco é modinha ou uma questão de saúde? Em primeiro lugar, é necessário compreendermos a diferença entre doença celíaca e intolerância ao glúten. A doença celíaca CID-10K90 pode ser resumida como uma doença autoimune, em que os próprios células de defesa do organismo o agridem, provocando um processo inflamatório. No caso da doença celíaca, essa inflamação é provocada pela proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Esse processo inflamatório ocorre na parede interna do intestino delgado, levando à atrofia das vilosidades intestinais, diminuindo a absorção dos nutrientes. Já a intolerância ao glúten é uma dificuldade na digestão do glúten. Embora ela apresente sintomas semelhantes à doença celíaca, ela não provoca um processo inflamatório que vai interferir diretamente no sistema imunológico da pessoa acometida e também não vai causar nenhum dano significativo no intestino delgado. Lembrando que, para um diagnóstico correto, é necessário exames e avaliação médica, ou seja, sempre procure um especialista, seja um nutrólogo, um nutricionista ou um gastroenterologista. Para entendermos a origem, então, da doença celíaca, a gente precisa conhecer 2 pediatras, que em tempos distintos da história observaram sintomas de uma alergia alimentar nas crianças. Entre os principais sintomas inicialmente observados, eles encontraram anemia, diarreia, pele seca, cólicas abdominais. Durante os períodos de escassez alimentar pela Segunda Guerra, o Dr. William Dick percebeu que a falta de pães e produtos à base de trigo, cevada e centeio reduziu o número de casos alérgicos nas crianças. Com base nessa observação, o Irã criou a primeira dieta livre de glúten para pacientes com doença celíaca. Embora essa dieta tenha sido criada em 1950, continua sendo o único tratamento eficaz contra a doença. Então, para quem ainda está se perguntando, afinal de contas, o que é o glúten? Imagine-se fazendo uma massa de pizza. Você espicha, estica a massa e percebe que tem uma espécie de cola que dá uma liga nessa massa. Essa cola provém do glúten, a proteína que, juntamente com a água, dá elasticidade e maciez aos alimentos, como pães, massas e biscoitos. No Brasil, o protocolo para o diagnóstico da doença celíaca foi implantado nas secretarias de saúde em 2008. Porém, apenas em 2012, na chamada Carta de Fortaleza, durante o 4º Congresso Nacional da Doença Celíaca, foi elaborado um documento que reafirma a necessidade dos estados em promover a segurança alimentar na sua população. Estima-se que no nosso país exista cerca de 2 milhões de doentes celíacos, alguns subnotificados, sem tratamento ou sequer conhecimento sobre a própria doença. Esse descuido com a alimentação pode agravar ainda mais a saúde, levando a outras doenças associadas, algumas apresentadas aqui nessa lista, bem na sua tela. Importante ressaltar novamente, sempre consulte um profissional da área, de preferência um gastroenterologista, para uma melhor avaliação, para exames específicos, para poder descobrir se você realmente de fato tem a doença celíaca. E agora, eu te pergunto, é modinha ou é questão de saúde? Depois de escutar todo esse vídeo, de perceber alguns detalhes sobre a doença celíaca, de fazer uma observação em você mesmo e nas pessoas à sua volta. Como você se alimenta? O quanto esse alimento te faz bem ou te faz mal? Com certeza é uma questão de saúde, né, pessoal? Então, é a saúde para todas as pessoas. Lembrando que pessoas
que não tem doença celíaca, não é recomendada a retirada total dos alimentos com glúten. E aí, ficou com alguma dúvida? Tem alguma dica? Nós agradecemos pelo seu interesse e a sua saúde também agradece. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e acompanhar os próximos vídeos sobre a doença celíaca. Curta e compartilhe! Obrigada e até a próxima!